Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 12 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Banrisul tem novo lucro recorde, o valor ultrapassa R$1 bilhão. Polícia prende líderes de facção criminosa ligada ao tráfico de drogas de Porto Alegre e região metropolitana. Na série Porto Alegre, Cidade do Abandono, você vai ver o caos que é morar no bairro boêmio da capital. E mais o esporte e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande em Movimento está no ar. E o Rio Grande em Movimento começa exibindo hoje mais uma reportagem da série Porto Alegre, Cidade do Abandono. Você vai acompanhar como a falta de segurança na Cidade Baixa alterou a rotina de moradores e comerciantes do bairro mais boêmio da capital. Deixa eu arrebentar a porta para depois botar tranca. Não adianta mais. Tem barulho, tem bebida, tem comida, tem a droga, né? Vou para outro adjacente aqui, mas aqui não quero ficar, não. De dia, um bairro como qualquer outro. Alguns bares e restaurantes abertos. Moradores daqui e visitantes de outras regiões andando tranquilamente pelas ruas. A Ieda tem um ateliê há bastante tempo aqui na Rua da República, um dos locais com maior concentração de bares na Cidade Baixa e que traz grande movimentação a partir do final do dia. Mas durante o horário comercial, a frequência de crimes é bem menor. Durante o dia, quando eu começo a minha atividade aqui na loja, no ateliê, é tranquilo, não tem mendigos, só tem pessoas do bairro ou pessoas que estão visitando a cidade. É bem tranquilo, não vejo assim absolutamente nada. Não temos problema de assalto, não temos problema de roubo, é super tranquilo. Não que o bairro seja isento de crimes enquanto o dia está claro. Inclusive, há alguns relatos de violência antes do sol cair. Eu acho que eu vi uns 3 relatos sobre assaltos. Um perto do João Pessoa e outro mais próximo na República, do outro lado da rua. Foram poucos. E assalto mesmo. Chegar, abordar a pessoa e roubar o celular. Exatamente isso. Então, mais do que isso eu não vi. Quem vê a Cidade Baixa assim, pensa que ela é calma, tranquila, isso durante o dia. Mas à noite, a imagem muda completamente, especialmente aqui na João Alfredo. O último caso aconteceu no final de janeiro, quando 3 pessoas foram mortas e outras 3 feridas em um tiroteio na rua durante a madrugada. 2 dos mortos tinham antecedentes criminais por homicídio. Essa situação que ocorreu na João Alfredo de violência foi uma situação assim, já uma tragédia anunciada, né? Porque brigas, assaltos, isso é de segunda a segunda no bairro. À noite já é bem mais complicado. A gente vê que tem bastante visitante na cidade, que sentam aqui para beber e comer. E eu acho que atrás disso também vem esse público buscando a esmola, buscando dinheiro, buscando comida, buscando ou oferecendo drogas, né? Cenas como estas se repetem todos os dias por aqui, especialmente a partir das quintas-feiras, quando a boemia se instala de vez no bairro. O movimento dos bares aumenta e as ruas ficam lotadas de gente com som alto e consumindo álcool. Muitas vezes, nem dos bares, mas de vendedores ambulantes. Sexta e sábado, então, a lotação das ruas atrapalha até os veículos que ousam circular pela região. A Ângela é presidente da Associação de Moradores e tem um apartamento no bairro há 30 anos. Ela já morou um tempo fora, mas desde que retornou, tem passado as noites em claro. Aqui no meu apartamento é impossível dormir. Impossível. Não tem, de segunda a segunda, tu não consegue. Eu não consigo ficar na sala, eu não consigo ficar no quarto, na cozinha, porque tem o bar, como tu tá vendo aqui, né? O barulho fica todo aqui na minha sala, tu não consegue ver uma TV, tu não consegue escutar um rádio, estudar, nem pensar, ler um livro, nada. E quando eu vou para o quarto também, eu pego o barulho de frente, então.
né, do pessoal que fica gritando, brigando. Eu moro na Cidade Baixa desde que eu nasci praticamente, né? E eu diria assim, ó, que a falta de respeito está estourando assim no limite, né, da paciência, porque os caras não têm respeito, é som alto, isso leva as pessoas a vir para cá e as bebedeiras na rua, e os próprios estabelecimentos não respeitam as leis, né? É muito complicado, está muito complicado morar aqui, né? Eu lembro muito bem que há um tempo atrás isso acontecia lá no Bonfim, né? E foi resolvido no Bonfim com uma simples medida. Um posto da Brigada Militar lá na esquina da José Bonifácio com a Oswaldo Aranha. Desde que aquele posto ficou funcionando lá, se mudou para cá a desordem, a bagunça, né? E isso eu acho que era uma solução aqui para a Cidade Baixa. Acho que é aumentar muito a nossa segurança que mora aqui, né? Deixa eu arrebentar a porta para depois botar tranca. Não adianta mais. A situação hoje da Cidade Baixa, para ter uma calmaria, deveria ter uma ação policial conjunta muito grande e por muito tempo, até eles saírem daqui, até eles acostumarem a ficar na rua. Não adianta tu ficar de quinta a sábado com policiamento mais ostensivo e isso durar, sei lá, 3, 4 semanas e isso acabar. Vai voltar a mesma coisa, não vai adiantar. Além da perturbação sonora, os moradores têm que tomar vários cuidados na hora de fazer atividades do cotidiano, como passear com o cachorro ou até ir ao mercado. A minha esposa, eu não gosto que ela vá sozinha depois das 8 horas da noite, quando baixa, né, fica mais de noite, assim, né? Com certeza, a gente redobra a atenção. Quando a gente vai para casa de um amigo, numa janta ou num bar, alguma coisa, quando vai descer do Uber, né, ou qualquer outro aplicativo ali, a gente redobra a atenção, porque realmente a cidade, principalmente a Rua da República aqui, né, tem que estar cuidando. Tem que estar cuidando, porque várias vezes, domingo de manhã, esses dias, assim, eu estava na janela, vi um cara passando, assaltando uma pessoa ali, o cara com o celular na mão roubou da pessoa e o outro com uma faca atrás, então é difícil. Tá difícil morar aqui. Nos próximos 1 ano e meio, 2, assim, a minha ideia é sair daqui, né? Pelo menos dessa região, né? De repente ir para a Cidade Baixa, ali, que é um bairro que eu gosto, mas tipo Ana Soares, na João Pessoa mesmo, que está mais seguro, mas aqui República, Lopo, José do Patrocínio, João Preto, então nem se fala, né? Não quero ficar não, né? Vou para outro adjacente aqui, mas aqui não quero ficar não. O Fernando herdou a sorveteria da família, que há décadas é quase um patrimônio da Cidade Baixa. Mas o público que frequenta o estabelecimento mudou completamente nos últimos anos. Se alguém me contasse que isso se tornaria a Cidade Baixa assim, eu não acreditaria. Jamais acreditar. O público da noite sumiu da minha loja, né? Isso é verdade. Famílias mesmo sumiram, né? Eles já sentiram já que a Cidade Baixa não é mais segura de noite. Hoje só vê gurizada circulando na Cidade Baixa. Não vê mais aquele público como antigamente circulava, como eu te falei, há 20 anos atrás, que era família, que era pessoal, né? Muito mais sereno de hoje, né? A juventude era mais serena, né? Antigamente não tinha esse negócio de arma. Hoje todo mundo tem uma arma, né, cara? Naquela época tinha casa com música ao vivo, mas não tinha maiores transtornos, não tinha essa preocupação assim que a pessoa tivesse um local de eventos e que tivesse, após o evento, a dispersão do pessoal, fosse dar tanto problema pelas ruas, de vandalismo, pichações. Esse prédio aqui nunca havia sido pichado, né? A cidade não era assim. Isso tudo mudou agora com todo esse número desses bares. A João Alfredo era uma rua que não tinha movimento, né? Então a mudança assim foi de 100%. Você vê alguma solução? A curto prazo, não. Não, porque o problema da Cidade Baixa é a poluição, né? A poluição sonora, a poluição ambiental. Se a lei não for cumprida com todo esse uso do álcool, né? Tudo é a força do poder econômico. Enquanto isso, a boemia se torna um caos cada vez maior, sem que ninguém consiga mudar a situação. A juventude hoje em dia da Cidade Baixa é a base de kit droga. Então não adianta tu simplesmente botar o policiamento de quinta a sexta-feira, por 4 semanas, e achar que vai resolver. Vai morrer mais gente. Como houve agora, vai morrer mais gente.
E segundo a Brigada Militar, houve reforço no policiamento do bairro depois do triplo homicídio. Homens da tropa de choque se juntaram ao efetivo do 9º Batalhão, que é responsável pela segurança na área. E o temporal de ontem causou transtornos aos moradores de diversas regiões do estado, inclusive aqui na capital, né? Agora são cerca de 150 mil clientes que seguem sem energia elétrica em Porto Alegre e região metropolitana. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de volume de chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas e o tempo hoje em algumas regiões. Olha, aqui na capital nós amanhecemos com 17 graus e as máximas não vão passar dos 26, porque a previsão é de instabilidade. Assim como lá em Pelotas, no sul do estado, onde tivemos mínimas de 17 graus e vamos chegar aos 25. No norte do estado, em Passo Fundo, amanhecemos com 15 graus apenas e as máximas não vão passar dos 24. Em Farroupilha, na Serra, também pancadas de chuva e temperaturas bem amenas. Não vão passar dos 23 graus hoje. E em Torres, no litoral, as máximas chegam aos 27 graus também, com instabilidade. E o Cruzando as Conversas, aqui da RDC, debateu ontem a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Durante o programa, representantes das áreas do comércio, indústria, órgão público e integração empresa-escola apresentaram diversas questões sobre a dificuldade para conquistar o primeiro emprego. Vamos assistir um trecho do programa. Quando se fala em desemprego, se fala também em baixa escolaridade, que é o ponto focal número 1 pelo qual as pessoas têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho. O ponto número 2 é a baixa qualificação ou capacitação profissional. E o ponto número 3 é a experiência comprovada do profissional para adentrar no mercado de trabalho. Independente da quantidade de vagas disponíveis aí no mundo do trabalho, o que é importante, o que a pessoa pode fazer é estar qualificada. Se qualificar, eu acho que é uma grande saída. E como você estava comentando, muitas dessas pessoas hoje que têm uma determinada capacitação e ainda não conseguem um emprego, o que elas fazem? Elas empreendem. O que, sob o ponto de vista do Brasil, é muito bom. Muitos empreendem por vocação, outros empreendem por necessidade. E tem, talvez, até a dificuldade de começar um próprio negócio. E está aí o Sebrae para auxiliar e outras instituições que podem ajudar o empreendedor a se desenvolver. A ação profissional é uma agenda estratégica e cada vez mais ela deve dialogar com o ensino médio. Então, isso são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e, como comentou, Azeredo, as indústrias estão recebendo uma carga de tecnologia muito importante. É a chamada indústria, é a 4ª geração da indústria e ela tem cada vez mais elementos cyberfísicos que tem um campo muito grande para o jovem colocar cada vez mais eletrônica, informática, mecânica, né, dentro do seu conhecimento. Então, existe espaço para crescimento. O que nós temos como sociedade é cada vez mais indicar para esse jovem essa possibilidade de crescimento através da educação profissional. O que aparentemente pode-se deixar, às vezes, entender que tem um grande número de vagas, na verdade existe um número de jovens, de pessoas buscando oportunidade maior que o número de vagas. Porque existe essa identificação, essa adesão na área do estágio, que é imprescindível, mas mesmo se não há essa adesão, existe um interesse. Então, existe uma relação de oferta e demanda que ela tem que ser muito bem considerada. Por exemplo, nós temos aí mais de 300 mil jovens no Rio Grande do Sul inscritos no INSS, mas não tem vaga para todos. Tá aí, o Cruzando as Conversas é sempre às 10h30 da noite. E o Cine de Porto Alegre abriu 121 vagas nesta semana. Elas estarão disponíveis até que sejam totalmente preenchidas.
O Cine Municipal realiza uma seleção para que 121 vagas de emprego sejam preenchidas. A maior oferta é para vendedor de serviços, mas também tem oportunidades para vigilante, auxiliar de limpeza, operador de balanças rodoviárias, polidor de metais, eletricista auxiliar, vendedor pracista, entre outras. Quem tiver interesse pode comparecer ao Cine, que fica entre as avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico, entre 8 horas da manhã e 5 da tarde. Para se candidatar, é preciso levar a carteira de trabalho e comprovante de residência. A lista completa de vagas pode ser acessada pelo site da Prefeitura, www.portoalegre.rs.gov.br. A gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique conosco porque a seguir nós vamos falar sobre prevenção em saúde. Já está disponível na rede pública a vacina da febre amarela. Nós já voltamos. O Grande Movimento está de volta. O nosso assunto agora é prevenção em saúde. Vamos falar sobre febre amarela e a vacinação que já está disponível nos postos aqui da rede municipal. Vá mandando a sua pergunta sobre o assunto, a sua dúvida. Nós já estamos com um especialista aqui conosco. Vai ali na nossa live, RDC TV Digital, coloca a tua pergunta, o teu comentário. A gente traz aqui imediatamente. Porque estamos recebendo o Dr. Juarez Cunha, que é médico da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, que inclusive amanhã assume a presidência da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito boa tarde, bem-vindo aqui no programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e tentar tirar as dúvidas do pessoal. Bom, a vacina contra a febre amarela, a gente sabe que ela está disponível sempre, né, nos postos. Mas nós temos a informação de uma onda preocupante de febre amarela em outras regiões do país, né? O que está sendo feito em relação a isso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também o porquê dessa preocupação. Bem, nós tivemos nos últimos 2 anos o que são chamadas 2 ondas de pico de ocorrência da doença, que há muito tempo não se tinha nessa magnitude no Brasil, né? O ano passado, então, nessa sazonalidade do ano passado, que foi até julho de 2018, nós tivemos 1.376 casos no Brasil notificados com 483 óbitos, né? Então, uma letalidade bastante importante, isso né? Onde, isso basicamente região sudeste. Então, nós tivemos entre 17 e 18 a região sudeste muito acometida, que foi Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Acalmou, né? E se esperava que pudesse, a partir do momento do período de sazonalidade, que começa a partir de dezembro, um início de uma terceira onda. Então, não significa que isso vá acontecer, mas nós temos que estar preparados, porque nós temos casos já em São Paulo e, diferente do que tinha acontecido no ano passado, já há 3 casos diagnosticados no Paraná. Então, com uma tendência, e chama a atenção de uma possibilidade de seguirem esses corredores epidemiológicos para a região sul do país. Então, esses estados, região sudeste e região sul, têm que estar preparados para que tenha um aumento no número de casos, e a prevenção dessa doença é com vacinação, uma vacina extremamente eficaz, extremamente segura, disponível gratuitamente na rede pública, faz parte da rotina da vacinação da infância, mas também disponível em outras faixas etárias. Qual é a vacina contra a febre amarela? Ela é específica, existe uma vacina só que protege contra a febre amarela, produzida por vários laboratórios mundiais. Os principais são um brasileiro, produção nacional, e também uma produção de um laboratório francês. Então, esses 2 laboratórios são os principais produtores mundiais. Então, o Brasil até tem esse título de um dos principais produtores da vacina, e que é distribuída e utilizada em todo o mundo também, né? Bom, quais são os sintomas, então, doutora? A gente falou esses dias a respeito da dengue, aqui a gente sabe que os sintomas são bem semelhantes, similares, né, ao de outras doenças. E no caso da febre amarela, também há algumas semelhanças, Sim, né? Então, primeiro, assim, interessante até a gente colocar, porque, assim, todas elas são chamadas de arboviroses. Dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Todas são transmitidas por mosquitos, né? O que a gente tem diferente da febre amarela é um outro tipo de mosquito, que é um mosquito mais da área silvestre, que é
chamado hemagogos e sabetes, diferente das outras doenças, que é o Aedes aegypti. Mas, por outro lado, a presença do Aedes é um risco, porque se a gente tiver uma contaminação do Aedes, nós podemos ter um retorno da febre amarela urbana, que atualmente o que a gente tem, ela é silvestre, né? Ela acontece, por isso que assim, até as pessoas mais acometidas, em geral, são pessoas que moram em regiões de mata, coisa assim, né? Que tem uma indicação mais importante até de fazer. Os sintomas de todas elas são muito parecidos, porque são quadros virais, né? Então, é febre, mal-estar, dor no corpo, todas têm essas mesmas características e daí algumas vão ter umas características um pouco diferentes. Por exemplo, a febre amarela, ela tem uma possibilidade de acometer o fígado, até por isso que se chama febre amarela, porque a pessoa fica amarela, né? Com icterícia, que a gente chama como termo técnico, né? Então, exatamente por comprometimento hepático, comprometimento do fígado e a grande maioria das pessoas não tem nem sintomas, um percentual de pessoas vão ter sintomas leves a moderados e a gente tem aquela possibilidade de doença grave que a gente viu no ano passado, em torno de 30% a letalidade que a gente teve nos casos notificados, que é bastante alto. Então, é uma doença que pode ser muito grave. Pois é, eu estava olhando alguns dados aqui de dezembro, agora, do final do ano, né? Aqui no Rio Grande do Sul, havia 3 casos confirmados, né? Todos importados de outros estados. E no país, 1.300 casos em 2018 e 480 mortes em decorrência da doença. Isso, em relação aos últimos anos, representa muito, doutor? Bem, na história que se tem da febre amarela, porque nós já tivemos aqui no estado também em 2008, surto, 2009, nós tivemos surto e muitas pessoas na época se vacinaram. Me lembro que em Porto Alegre, na época, nós chegamos a vacinar 450 mil pessoas, né, naquele surto que aconteceu no estado, né. Depois daquilo a gente não teve mais, daí teve esse retorno de 2016, 17 e 18, pegando região sudeste, só que as características na região sudeste, elas foram percorrendo os corredores que eles chamam de ecológicos, né, pegando principalmente Mata Atlântica, e o previsto para esse ano é que isso continue, né. Então, esse é um risco e a gente tem que estar preparado, né, para esse tipo de situação. Bom, então a melhor maneira de prevenir é a imunização, né? Não há outra forma. Claro que também usar repelente, essas coisas sempre ajuda para qualquer dessas doenças, né? Mas diferente, por exemplo, de chikungunya e zika, que não tem vacina, dengue a gente até tem uma vacina, mas ela é recomendada mais especificamente para quem já teve dengue. Febre amarela é uma vacina disponível, e segura e eficaz, né? E está na nossa rede para ser utilizada por toda a população. Então, o que a gente quer estimular que tanto os trabalhadores da saúde como a sociedade entendam dessa necessidade para a gente não sair correndo depois que as coisas começarem a acontecer e daí até ter dificuldade de conseguir a vacina. No momento, os nossos estoques estão tranquilos na Secretaria, tanto do município como do Estado, né? E nossas unidades, nós temos 3 unidades que também têm um horário estendido, né, que as pessoas podem, inclusive, ir até às 22 horas, que é a unidade de Tristeza, a unidade do Centro de Saúde Modelo e a unidade São Carlos. São 3 unidades que ficam até às 22 horas e disponíveis para vacinação. Todas as outras unidades têm no horário da manhã disponível e algumas unidades que são chamadas de referência têm à tarde também. Certo. São quantos postos, então, com as vacinas? Nós temos mais de 150 postos na cidade, com vacina disponível, né? Alguns com horários um pouco diferentes e esses 3 que ampliam até as 22 horas. Certo. Bom, a gente estava falando ali no início, né, desses casos que tem ali, principalmente na região sudeste, né, e essa época é muito preocupante porque é uma época de férias, o pessoal realmente viaja muito, né. Eu queria também algumas dicas do senhor como especialista, né, como médico, para o pessoal que vai viajar. Então, o que é importantíssimo cuidar? Carteira de vacinação, por exemplo? O que o pessoal deve ficar atento? Porque nós falamos basicamente sobre febre amarela, mas também comentamos um pouquinho sobre as arboviroses.
nós temos uma situação, principalmente região sudeste, região norte e nordeste, com dengue, chikungunya e zika acontecendo. Então, para essas doenças, né, a gente tem a recomendação de uso de repelente, né? Essa época com muita viagem e todas essas doenças, incluindo a febre amarela, a gente está tendo um aumento de número de casos. Então, as pessoas têm que se cuidar. O que pode ser aplicado de vacina, deve ser aplicado vacina, e outros cuidados têm que ser colocados também em prática. Certo. Só para a gente encerrar, então, todos podem se vacinar? Há alguma restrição? Lactantes, gestantes, crianças? Ela é uma vacina de rotina dos 9 meses até os 59 anos de idade. A partir dos 60 anos ela pode ser aplicada, mas daí precisa ter uma avaliação médica. Em geral, ela é contraindicada em imunodeprimidos, mas daí depende da imunodepressão, e também, em geral, contraindicada em gestantes, mas também depende da situação epidemiológica. Então, por exemplo, se a gente tiver uma situação de surto que vem acontecer aqui, tem que ser muito pensado também entre o risco e benefício. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui no programa. Eu que agradeço o espaço, estamos à disposição. Muito obrigada. Agora, daqui a pouquinho, a gente tem o esporte aqui no programa, hein? Vai enviando a tua pergunta, a gente está ao vivo ali no Facebook, o João Batista Filho já está por aqui. Fique com a gente. Rio Grande em Movimento está de volta. Chegou a hora do esporte aqui no programa para a gente saber tudo sobre a dupla Grenal. João Batista Filho, o que temos hoje? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E o Grêmio está envolvido em muitas negociações, né? Todo torcedor quer saber sobre os detalhes do Diego Tardelli. E que o Grêmio ainda está esperando um pouquinho para saber o que o Diego Tardelli vai dizer. Será que ele aceita essa proposta do Tricolor? O repórter Pedro Oliveira nos traz uma matéria contando os bastidores das negociações e também com a palavra do dirigente do Grêmio, falando também sobre Jael, Diego Tardelli. Enfim, vamos conferir aí. Mesmo já tendo jogado 6 jogos na temporada, o Grêmio está bastante ativo no mercado de transferências. O principal jogador que o Tricolor quer para a temporada de 2019 é o atacante Diego Tardelli, de 33 anos, que recentemente rescindiu seu contrato com Shandong Luneng, da China. O Grêmio fez uma proposta para o atacante que pagará 24 milhões de reais em 2 temporadas. Diego Tardelli fez uma contraproposta que pediu um contrato de 3 temporadas. E aí, o Grêmio fez uma oferta final, que depois de 2 temporadas com o jogador jogando em alto nível, o contrato se renovaria automaticamente para a 3ª temporada. O Tricolor espera até o final do dia de hoje uma resposta do atacante e seus agentes. A gente fez uma proposta, chegamos no nosso limite e estamos aguardando. A resposta era para hoje. Eles nos pediram até terça, não é o que a gente queria, terça se não vier, acabou, vamos esquecer o Tardelli e pensar no outro, ou em nenhum. Se a chegada de Diego Tardelli de fato se concretizar, o Grêmio deve liberar o atacante Jael para o Japão. Afinal, se Tardelli não viesse e o Grêmio liberasse Jael, ficaria com apenas 2 centroavantes em André e Viseu. O Futebol Clube Tóquio fez uma proposta para o atacante, mas o Tricolor não ficou muito contente com o valor que receberá, que é 2 milhões de dólares. Então, as 2 negociações de Tardelli e Jael estão interligadas. Mas os jogadores, geralmente, e é o caso do Jael, que é uma excelente pessoa, um grande profissional, eles compreendem que a gente não pode, só porque eles receberam uma grande proposta, a gente não pode dá-los de presente. O clube tem que ser recompensado também, e bem. E geralmente a gente concorda com o jogador nesse número, nesse valor que seria bom para o clube. Existe outra venda que também está interligada com a chegada de Diego Tardelli. Neste caso, é o atacante Everton. O Grêmio deverá vender o atacante em alguma das próximas janelas de transferências. Mas com a chegada de Diego Tardelli, não se sentiria tão lesado vendendo o Everton, porque teria uma excelente peça de reposição. Mas não tem nada, não tem nenhuma proposta oficial e nos últimos tempos nem sondagens, mas a gente sabe que na janela do meio do ano provavelmente vão aparecer. Uma contratação como a do Tardelli, não tem por que negar, tem a ver um pouco com isso também. Pode ser que saia o Everton, pode ser que saia algum outro grande jogador, a gente procura reforçar muito por isso também.
Deste jeito, e ativo no mercado de transferências, o Grêmio espera anunciar Tardelli nas próximas horas, para assim poder vender outros jogadores e assim adicionar mais dinheiro ao caixa tricolor. A única má notícia para o torcedor é que já passou do meio-dia e ninguém sabe ainda se o Diego Tardelli aceitou ou não a proposta do Grêmio. Estamos no aguardo, assim como todos os dirigentes, o Renato, está todo mundo esperando o Renato, que está no Rio de Janeiro. Ontem ele revelou alguns detalhes dessa proposta, participou de um programa com o Galvão Bueno, tradicional das segundas-feiras no Sport TV, o Bem Amigos. Disse que a proposta é de 2 anos para o Diego Tardelli, com possibilidade de renovar por um terceiro se ele jogar 60% das partidas nesses primeiros 2 anos de contrato. E confirmou que o Jael só vai ser liberado se o Diego Tardelli vier. No lado internacional, também tem notícias. O Colorado volta a sua atenção agora para tentar, segundo o Odair Hellmann, alternativas de jogo, modificações, pensando na Libertadores da América. Vamos acompanhar o dia do Inter, o mais do Inter, com o Guilherme Paz. Na última temporada, a solidez do Internacional, que buscou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, passou muito pelo tripé defensivo. Com Dourado, Edenilson e Patrick, deu certo. Mas, nas primeiras partidas do ano, o resultado não veio e o tripé foi desfeito. Testes foram realizados. Odair optou por tirar Patrick do time titular. Colocou Santiago Trellis como centroavante. Uma posição que o treinador fez testes nos 4 primeiros jogos da temporada, até encaixar o colombiano entre os 11. O jovem Pedro Lucas, Potker e Rafael Sobis jogaram na função de 9, mas não ganharam sequência. Por conta do seu 1,87 m e boa bola aérea, o treinador pede que exerça uma função muito semelhante ao que Leandro Damião fez no ano passado, e ele vem mostrando bom desempenho. No último domingo, D'Alessandro foi poupado, e assim será daqui pra frente. Um sistema de rodízio na função do camisa 10. Nico Lopes foi quem jogou mais centralizado na última partida, tendo Neilton pelo lado esquerdo e Potker do direito. Será o 7º jogo da temporada em que o treinador não vai conseguir repetir a escalação, já que Nico foi expulso no lance da confusão. E há 2 jogos oficiais da estreia da Libertadores. Hoje à tarde, diante do São Paulo de Rio Grande, o Colorado fará um jogo-treino com os atletas alternativos, onde Odair Hellmann procura nomes para criar mais variações táticas. O Odair confirmou, né? Nessa matéria do Gui Paz a gente viu, o Inter, pelo menos nas 2 próximas partidas, vai tentar modificar. Aquela história, ele jogava com 2 volantes, agora começou a jogar, aliás, jogava com 3 volantes, começou a jogar com 2. O Nico Lopes atrás do centroavante, que é onde ele gosta de jogar no último jogo. O D'Alessandro ficou de fora para testar um esquema sem ele, agora ele volta. Enfim, são modificações importantes, porque o Odair disse na sua entrevista para a gente lá em Caxias que ele confia muito que Libertadores é estratégia. Ele está tentando modificar algumas estratégias no Inter até para ter um repertório melhor para essa competição tão importante. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. A gente volta amanhã com mais informações do esporte, sempre com João Batista Filho, e você sempre pode deixar sua dúvida aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre estereótipos de beleza. Você, por acaso, tem alguma coisa que incomoda no seu corpo? Celulite, flacidez, barriguinha? Certamente alguma coisa a gente nunca está contente, né? Então vai colocando ali o teu comentário, a tua pergunta. Nós estamos ao vivo no Facebook, RDC TV Digital. Daqui a pouquinho estaremos com uma especialista aqui falando sobre isso. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Banrisul anunciou há pouco o balanço das contas do ano passado. Segundo a direção do Banco Estatal, o lucro líquido chegou a R$ 1.048 mil em 2018. A carteira de crédito cresceu 8,6%, somando 34 bilhões de reais. Do total, 73% são de operações para pessoas físicas e jurídicas. O setor imobiliário representa 12% e o agronegócio responde por 7% do total do crédito do banco. Usuários do transporte público de Guaíba podem ficar tranquilos. Os ônibus voltaram a circular normalmente hoje, depois da paralisação dos funcionários na manhã de ontem. Segundo o sindicato que representa os rodoviários, o fim
do protesto se deu após um acordo com a empresa que vai aumentar o valor do Vale Alimentação de R$ 23 para R$ 25. E outro ponto negociado é que a Prefeitura de Guaíba vai enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para restringir a gratuidade da tarifa apenas para idosos com 65 anos. E 6 pessoas foram presas hoje pela manhã após a operação da Polícia Civil contra um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas em Porto Alegre e região metropolitana. O alvo principal era o líder da facção, identificado como Gustavo da Silva Deporte, de 44 anos, conhecido como Queimado. Ele foi encontrado dentro do forro de uma casa no bairro Santana, aqui na capital. Queimado havia rompido a tornozeleira eletrônica que usava e estava pronto para fugir quando foi capturado pela polícia. Durante a ação foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisões preventivas em Porto Alegre, Alvorada e Gravataí. Segundo a polícia, um advogado está entre os presos. Ele seria o responsável por guardar armas e drogas. E no próximo final de semana, motoristas que pegam a Freeway devem ter atenção. Isso porque, mais uma vez, haverá pontos da rodovia bloqueados por conta das obras da Ponte do Guaíba. Os desvios no trânsito estavam previstos para serem mantidos até às 2 horas da tarde deste domingo, mas a instalação de vigas foi concluída ainda no sábado. À noite, a pista já estava liberada nos 2 sentidos. Foram pequenos pontos de lentidão, especificamente dentro do município, nos desvios. Não tivemos acidentes, nem veículos em pane que precisaram ser removidos. Então, tudo isso colaborou para encerrar algumas horas antes da previsão do DENIT. E quem trafega pela rodovia deve ficar atento. No próximo final de semana vai ter mais desvios por conta da construção. Os 2 sentidos da Freeway vão ser bloqueados entre a Arena do Grêmio e o canteiro de obras a partir das 5 horas da tarde de sexta-feira, com liberação prevista para domingo às 2 horas da tarde. Próximo final de semana, a segunda etapa, mesma situação do final de semana que passou, colocação de outras vigas, mesmo tipo de bloqueio, iniciando às 5 da tarde uma faixa, depois a partir da meia-noite de sábado toda a Freeway e reabrindo às 14 horas do domingo. A conclusão da nova ponte do Guaíba está prevista para ocorrer até o segundo semestre deste ano. 80% do trabalho já foi feito. 1.200 pessoas estão envolvidas na obra, que tem um investimento de cerca de 757 milhões de reais. A extensão da obra, de uma ponta a outra, é de 5,1 quilômetros. Tá, e a gente agora vai falar sobre um assunto aí que incomoda muita gente, principalmente nessa época, época do verão, época de corpos à mostra. Você se sente à vontade de ir para a praia, por exemplo, ficar de biquíni, ficar de calção, fica lá numa boa ou não? A gente vai falar sobre isso agora, já estamos aqui com a psicóloga Cristina Wendt. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Lilian, é um prazer estar aqui. Novamente, né? Bem-vinda novamente. Obrigada. Realmente, esse é um tema que inquieta muito as pessoas nesta época do ano. E o que acaba acontecendo? A maioria se priva de momentos de prazer, de alegria na praia, em piscinas. Até com certas roupas do verão, as pessoas acabam se sentindo desconfortáveis porque mostram os seus contornos, né? Então, a principal ideia aqui é que as pessoas possam tirar esse conceito de que o meu corpo é feio. Quem é que te disse que o teu corpo era feio? Quando? Quando que te disseram que essa cor de pele não é bonita para o verão? Ah, eu sou branquinha demais, então vou usar calças compridas. Ou, ah, não, eu estou muito gordinha, não posso botar um biquíni ainda, tenho que fazer uma dieta, né? Então, são pensamentos e ideias recorrentes e que acabam te privando de prazer e, o pior, te causando tristeza e muitas vezes te levando a culpar o teu corpo, a ter uma relação bem desagradável com o teu corpo. Pois é, tem gente que até fica inimiga do verão, né? Diz que odeia o verão, passa a odiar a estação, até quando ela está chegando já começa a reclamar, né? Justamente por isso, né? Porque talvez se estivesse em outras condições do corpo, estaria adorando, né? Vivenciando todas as coisas que quem está confortável faz no verão, né? Agora tu chegaste num ponto primordial. Se o corpo estivesse em todas as condições, bom, então se eu não estou satisfeito,
ou satisfeita com o corpo que eu tenho, que atitudes e que medidas eu poderia tomar, quais seriam viáveis para que eu chegasse o mais próximo desse meu ideal. Que é praticamente impossível, né, doutor? Porque ninguém está satisfeito, né? O pessoal sempre reclama, e até quem cuida muito do corpo, né? Só que e aí é uma reflexão necessária, né? Por que esse grau de exigência? Por que essa necessidade de perfeição? E principalmente, por que esta comparação constante? Por que nós temos que estar sempre nos comparando uns aos outros? Porque quando vem a comparação surge o quê? O sofrimento. Ah, eu não estou tão bem como ela, eu não estou tão bem como ele. E aí acabam havendo até transtornos mais graves, como dismorfia corporal. Você acaba se percebendo muito mais gorda do que é. E quando o espelho te diz outra coisa, ou o contrário, você se percebe com um peso normal e você está com sobrepeso muito importante, então acontecem aí, podem decorrer disso alguns transtornos mais severos. Então, por isso é sempre importante fazer essa autoanálise e olhar o quanto você tem de saúde no seu corpo, o quanto você tem cuidado de si, porque é isso que vai te proporcionar essa segurança, essa autoconfiança, né? Esse amor próprio. Você cuidar com hábitos saudáveis de alimentação, de atividades físicas, não necessariamente num padrão de perfeição que tem sido ditado e colocado hoje em dia. Pois é, e como saber qual é o limite, assim, né? O limite da insatisfação. A gente sabe que tem doenças muito graves que podem decorrer disso, né? É possível que alguém, por exemplo, desenvolva uma bulimia ou desenvolva uma anorexia, por exemplo, que inicie, assim, de uma forma despretensiosa até e que pareça inofensiva, né? De uma pequena insatisfação vista como normal, né? Vamos pensar assim, primeiros sinais, tanto para as próprias pessoas como para os familiares, amigos. Quando a pessoa começa a se privar de algumas coisas, se privar de almoçar, jantar, se privar das refeições, ela começa a evitar, não, eu tenho um outro compromisso. Né? Então, aí a gente já começa a chamar atenção quando ela tem esse tipo de comportamento, porque pode ter alguma coisa a ver com uma restrição alimentar mais severa que ela esteja seguindo, e aí sim acabar culminando com uma anorexia, ou quando tem aqueles momentos de compulsão alimentar, né? Eu não como por várias horas e de repente à noite eu vou lá e como, e aí observar o quê? Esses comportamentos que fogem ao padrão. Esse seria o primeiro sinal. Uma parte mais leve, que não chega a ser um transtorno, quantas vezes você nega um convite para ir à praia com a família, com os amigos? Hoje nós temos um churrasco na piscina. E você deixa de ir porque está insatisfeito. Então, é ali que a gente começa a perceber que tem uma relação inadequada com o seu próprio corpo. Então, são os primeiros sinais de sofrimento, o quanto isso te causa de privação. Muitas pessoas deixam de ir a entrevistas de emprego porque se acham muito gordinhas. Nossa. E aí imagina o que acarreta isso na vida econômica da pessoa e como isso desequilibra a vida como um todo. Então é muito importante que nós tenhamos uma relação de amor e de aceitação com o nosso corpo. A doutora também tem um distúrbio que está sendo muito falado ultimamente, que inclusive tem como uma das pacientes que tem palestrado em todo o país, uma jornalista bastante famosa que saiu de uma emissora em que além dessa insatisfação com o corpo, né, tem essa distorção no espelho, né? Se vê de uma forma que, na verdade, não é. Você vê, ela é magra, ela é linda, mas ela não se vê assim, né? Também tem essa... É a dismorfia corporal, Exato. Que é aquilo que eu citei um pouquinho antes, que é justamente isso, a percepção, a autopercepção é uma, mas o espelho, a realidade é outra completamente diferente. Então, aí sim se precisa de ajuda médica, de psicoterapia, de um acompanhamento especial para que a pessoa possa ter uma visão mais adequada da sua realidade e entender o que está ocasionando e agravando essa distorção da própria percepção, né? Chama-se dismorfia corporal.
Bom, então vamos lá, vamos por umas outras dicas assim bem práticas também, para quem acha que está bem normal ainda, que ainda não, né, não avançou para nenhum estágio de nenhum distúrbio, acha super normal ali, os homens, por exemplo. Não sei se tem relatos de muitos casos de homens também no teu consultório, doutora, mas isso tem acontecido também. Os homens estão se tornando mais vaidosos, né? Estão se tornando mais vaidosos, se preocupam mais com a barriguinha, com apresentar um físico mais atlético e alguns muito mais por ter um caráter, uma personalidade mais reservada. Só que os homens, eles têm um perfil de não se privar. Eles não usam a sunga, eles usam a bermuda, mas eles não se privam dos passeios, né, da exposição do corpo, como as mulheres, é mais difícil. Então, os homens, de uma certa forma, eles lidam um pouco melhor com essa exposição, embora hajam as insatisfações, não é? Pois é que a pressão, né, sobre as mulheres é muito maior, a gente sabe, por diversos motivos, né? Também queria tuas dicas para lidar com isso, né? Porque continuam todas as publicações de beleza, de saúde, de moda, mesmo não tendo mais aquele padrão que nós tínhamos, né, da magreza excessiva, ainda assim tem o corpo sarado, o corpo saudável, cada vez mais aí também nas redes sociais, né? Até blogueiras, fitness. Então, como também conseguir limitar isso para não se prejudicar tanto, não se cobrar tanto, para ficar no limite do saudável. Falaste tudo, o limite do saudável, tudo aquilo que é excessivo, essa ideia excessiva, eu acordo às 5 da manhã, treino e faço, isso funciona para um perfil de pessoa, não é necessariamente o que vai funcionar para todos, porque o mais importante é o quê? Que essa atividade física, que esse cuidado com a alimentação, ele seja prazeroso, você se sinta satisfeito e que isso não seja um martírio, porque senão isso tem um tempo curtíssimo de duração e você vai incorrer novamente em velhos hábitos. Então a ideia é o quê? Aceitar-se como você é hoje, tentar tomar medidas para melhorar aquilo que te causa insatisfação e tomar muito cuidado com os extremismos, com aquelas dietas absurdas. É assim, aonde você está querendo chegar com esse tipo de comportamento que muitas vezes é autodestrutivo, né? Nós temos pessoas que acabam desmaiando, enfim, por uma alimentação inadequada. Então, por favor, primeiro, aceitem-se como são, depois tentem melhorar aquilo que for possível e o mundo é diverso. Se vocês olharem ao redor, quantas das pessoas que vocês convivem na prática têm, de fato, esse perfil perfeito? Então, parem de se comparar. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez, doutora. Volte sempre aqui no programa. Obrigada. O Rio Grande em Movimento fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia com mais notícias, informação para você. Um ótimo dia. Até lá.